Olá, canal Old Way, sigamos a nossa reflexão hoje. Quando Deus fecha uma porta, a história raramente termina. Há algum tempo venho pensando em um padrão curioso presente tanto na história da humanidade quanto nas páginas da Bíblia. Não me parece ser uma coincidência, sempre que uma porta importante se fecha, um novo caminho acaba surgindo, quase como se a própria história nos dissesse que os finais são, muitas vezes, apenas o início de outra jornada. O problema é que nós enxergamos apenas a porta que acabou de se fechar. Deus, porém, enxerga o caminho inteiro. Quando José foi vendido pelos irmãos, tudo parecia ter terminado. A família havia desaparecido, a liberdade havia sido perdida e os sonhos pareciam destruídos. Mas aquela porta fechada era justamente o caminho que o levaria ao Egito, onde Deus o prepararia para salvar inúmeras vidas. Moisés também experimentou isso. Um príncipe do Egito tornou-se fugitivo no deserto. Aos olhos humanos, era uma queda. Aos olhos de Deus, era uma preparação. O deserto, que parecia representar o fracasso, tornou-se a escola onde o libertador seria formado. Os discípulos viveram talvez a maior sensação de derrota da história. O mestre estava morto. Todas as expectativas haviam sido pregadas na cruz. Contudo, aquilo que parecia ser o encerramento definitivo transformou-se na maior abertura já vista pela humanidade. A ressurreição de Jesus Cristo e o nascimento da igreja. Talvez seja esse um dos grandes ensinamentos da providência divina. Nós costumamos interpretar portas fechadas como sinais de abandono. Deus frequentemente as utiliza como instrumentos de redirecionamento. Nem toda perda representa destruição. Algumas perdas apenas nos impedem de permanecer onde jamais deveríamos ficar. Também na história humana observamos esse movimento. Quantas descobertas nasceram de crises? Quantas carreiras começaram depois de uma demissão? Quantos relacionamentos saudáveis surgiram após despedidas dolorosas? Quantas vocações apareceram justamente quando antigos projetos fracassaram? Isso não significa que toda dor seja boa, nem que todo fechamento seja fácil. Há portas que se fecham de forma profundamente dolorosa, há despedidas que deixam marcas permanentes, mas a história ensina que o encerramento de um capítulo não significa o encerramento da narrativa. Enquanto olhamos para a porta fechada, muitas vezes Deus já está construindo a estrada que ainda não conseguimos enxergar. E talvez seja exatamente por isso que a esperança cristã nunca depende das circunstâncias. Ela depende da confiança naquele que continua escrevendo a história, mesmo quando imaginamos que o livro terminou. Se hoje alguma porta se fechou diante de você, não conclua depressa que tudo acabou. Pode ser apenas o momento em que Deus está conduzindo você para um caminho que jamais teria escolhido sozinho, mas que um dia olhará para trás e compreenderá que era exatamente o caminho necessário. Porque na economia da providência divina, muitos finais não são pontos finais, são apenas o começo de uma nova página. É isso aí. Aqui, Carlos Borges, para o canal Old Way Cast, o meu canal.
Na antiga estrada, a moda antiga,